mundo. Tá? O atual primeiro-ministro, 2 ex-primeiros-ministros do Canadá e o governador-geral do Canadá também foram alunos da McGill University. Nós ainda temos 9 vencedores do Oscar, que estudaram na McGill, 11 vencedores do Grammy, 16 vencedores do Emmy, 4 vencedores do prêmio Pulitzer e 121 atletas olímpicos com mais de 35 medalhas olímpicas. Acreditem ou não, mas os inventores do jogo de basquete, hóquei no gelo e os pioneiros do futebol americano também foram graduados pela McGill. Vocês já devem ter estudado sobre Rutherford. Rutherford descobriu o núcleo atômico e a pesquisa de Rutherford, ganhadora do Prêmio Nobel sobre a natureza da radioatividade, foi executada enquanto ele era professor de física na McGill. E outros pesquisadores assim notáveis, né, ex-alunos, incluem aí a primeira célula artificial do mundo, o mecanismo de busca na internet, o dispositivo de par carga, né, o Charge Coupled Device, que a gente usa bastante para processamento de imagens. Isso são algumas das invenções que saíram da McGill. Então, para vocês terem uma ideia, 12 prêmios Nobel. É uma universidade bem tradicional, bem especial, uma grande pioneira da ciência. Né? A professora Keiko é professora na McGill University, mais especificamente, se eu não estiver enganado aqui, na Faculty of Medicine and Health Sciences, seria a Faculdade de Medicina e Ciências de Saúde. Né? Ela no caso, seria na Escola de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? Acho que seria isso, né, professora? Ela ocupa a posição de pesquisadora no Canadá, na área de deficiência infantil, especificamente participação e tradução de conhecimento, e as disciplinas que ela ensina seria Occupational Solutions 1, Pediatric and Neurologic Conditions, seria Soluções Ocupacionais 1, Condições Neurológicas Pediátricas, Occupational Solutions 2, Policy Supporting the Participation of Children with Disabilities, seria alguma coisa tipo Soluções Ocupacionais 2, Políticas de Apoio à Participação de Crianças com Deficiência, e também Knowledge Translation in Rehabilitation, Knowledge Translation to Policy Making, tradução de conhecimento em reabilitação, tradução de conhecimento para formulação de políticas, né? E a palestra de hoje está intitulada Mobile Health Technology, Promoting Participation and Social Inclusion. Seria, em português, tecnologia de saúde móvel, acredito eu, né? Tecnologia móvel de saúde, alguma coisa assim, promovendo participação e inclusão social. Então, professora Keiko, muito obrigado pela disponibilidade. Encontrar um espaço na agenda para professores que estão agindo de forma remota tem sido difícil. Tá? Então, passo então a palavra a você nesse instante e o microfone é seu. Obrigado. Obrigada pela introdução aí calorosa. É um privilégio. A gente está tendo algum problema, Keiko, com o microfone. Okay. Você falou e eu pelo menos não ouvi. Os demais ouviram? Teste está dando para ouvir. Então, talvez o problema tenha sido comigo aqui, tá bom? No chat estão dizendo que está dando para Fala ouvir. de novo? Eu não estou ouvindo. Somente eu não estou ouvindo. Então, tem alguma coisa errada aqui comigo. Você pode seguir adiante, que eu vou sair, tá bom? E vou voltar para ver se resolve o problema. Tá, jóia. Todo mundo está me ouvindo? Confirma no chat que eu acho que sim, né? Todo mundo está falando que está ouvindo tranquilo? Bom, oi. Obrigada pela confirmação, ok? Um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Gostaria de estar aí no calor, que eu não sei qual a temperatura que deve estar por aí, mas preferi estar em pessoa, numa temperatura mais agradável. Mas, por outro lado, essa pandemia possibilitou a gente fazer
monte de palestras aí pelo mundo, né, que a gente estaria viajando para fazer, mas, enfim, né, estamos aqui. É um prazer estar falando para uma turma para alunos de engenharia elétrica. Acho que essa é a primeira vez que eu falo com alunos de engenharia diretamente. Normalmente estou mais acostumada a falar para pessoal, para alunos na área de saúde. Falo muito para alunos em área de políticas, de ciências políticas, enfim, para outras turmas. Então, para mim, essa vai ser uma novidade. Gostaria muito de interagir com vocês para poder ter um feedback do que vocês estão pensando, mas, enfim. Rubem, você me diga aí a qualquer momento se os tópicos estão muito fora do que vocês estão acostumados a ver. Eu não tive tempo, me perdoem, peço perdão antecipado, não tive tempo de traduzir a palestra, então os slides estão todos em inglês. Eu falo meio rápido, eu vou tentar falar menos rápido, mas eu vou falar em português, mas vou estar fazendo a tradução assim meio as we go. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam no chat, vou tentar deixar a janela aqui minimizada, mas Rubem, se tiver alguma coisa, alguma nota de alguém aí, alguma coisa ou preparar, ou que o slide não está funcionando. Eu não sou muito acostumada com o Google, eu estava falando, a gente está usando mais o Zoom aqui, eu estou vendo a minha tela, e aí eu não consigo botar as duas telas, a do Google Meet e a do meu slide, mas tudo bem, vou tentar. Então, qualquer coisa, abram o microfone e falem, tá dando alguma coisa errada, porque eu não estou vendo vocês, mas estou vendo só meus slides, não sei por quê. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como me falou, estava tudo certo essa introdução. Eu nem sabia, metade desses dados que você deu sobre a McGill, nem eu sabia, muito interessante. Mas, de fato, a McGill, como a maioria das universidades aqui, só como curiosidade, é uma universidade, a única correção que eu tenho, é uma universidade semipública, né? Então, os alunos pagam, alunos internacionais pagam, alunos locais pagam também, mas uma mensalidade uma anuidade, né, bem baixa, mas pagam. Não é como a universidade pública no Brasil, que é totalmente de graça, né, digamos assim, entre aspas, mas as universidades, a McGill é uma universidade semipública, uma universidade que o aluno paga um pouco e, dependendo de qual canadense você é, se você é do Quebec, você paga menos, se você é do Canadá, você paga um pouquinho mais, se você é de fora, você paga bastante mais. Mas é uma universidade, de fato, que é considerada, o pessoal faz uma piadinha, que é a Harvard do Canadá, né, é uma universidade que está no top tier das universidades, mas que também é uma universidade que tem um fomento à pesquisa muito alto, né, a gente é uma universidade de pesquisa intensiva. Eu estou no setor da saúde, então, assim, eu fico feliz demais de fazer a aplicação. A gente trabalha muito com, né, pesquisa transdisciplinar, principalmente com pesquisas centradas no paciente, né, em promover a saúde num ponto de vista mais na comunidade. Então, trabalho muito com a ONU, com a Organização Mundial da Saúde, com o governo federal, com o governo provincial, para tentar achar soluções práticas de promoção da saúde e integração, principalmente de crianças com deficiência. Então, esses são os exemplos que eu vou trazer para vocês, e esperando que vocês possam achar aí paralelos que vocês, se apliquem à realidade de vocês. Sei absolutamente nada sobre engenharia elétrica, então não vou nem tentar fazer essa aplicação, vou deixar com vocês a ponte aí, a aplicação da transferência, tá bom? Rapidamente, né, como a gente está acostumado a ter objetivos de aprendizagem, então espero que ao fim desta pequena palestra vocês consigam entender o impacto, né, como que o contexto, como que o lugar onde você vive pode afetar a saúde, né, pensando na população de crianças com deficiência e suas famílias, que é o alvo da minha pesquisa, mas pensando na promoção de saúde mais generalizada para vocês que estão na área de tecnologia, engenharia, que vocês possam pensar, tentar fazer paralelos de qual o papel que vocês têm também em construir a saúde, a participação e a inclusão social, né? Mais especificamente, o uso de saúde móvel, eu também não sei qual que é essa boa tradução, a gente fala que mobile health, que são todos os dispositivos móveis, né? Então, desde um Apple Watch, um telefone inteligente, a tecnologia que integra, né, as coisas, questões ligadas à saúde, e qual o papel e a contribuição que isso pode ter
na construção e promoção de saúde, e também explorar um pouco essa relação entre direitos humanos, cuidados em saúde e tecnologia, né? De novo, espero que vocês possam me trazer algumas perspectivas disso também. Para vocês terem uma ideia de onde estou, esse aqui é Montreal no inverno. Eu não sei se, Rubem, eu não lembro se você esteve aqui no inverno, mas é assim que a cidade parece. Não hoje, que a neve ainda não está tão intensa, mas em janeiro, se você vier aqui, janeiro, fevereiro, é assim, é isso que você vai encontrar. Então, se quiser vir visitar, esteja preparado, um friozinho assim ligeiro, para vocês aí deve ser uma gradação de uns 60 graus, né, de variação, mas é assim que a cidade fica, enfim, né, estou aqui, para vocês entenderem. Inclusive, esse aqui é ali no fundo, é a universidade, McGill, tá bom, no fim dessa rua. Enfim, o que uma cidade saudável, né, o que uma cidade, um espaço, um ambiente que promove saúde parece, né, para vocês. E essa é a parte onde eu detesto que eu não estou vendo vocês, não estou sabendo a interação de vocês, mas enfim. Deixa eu ver se eu consigo ver no chat, vamos ver se eu... Vamos lá, tentem colocar no chat, conseguir ver o chat aqui. O que uma cidade que promove a saúde parece para vocês? Vocês conseguem colocar no chat para mim, pelo menos... Gente, caiu alguma coisa aqui. O que uma cidade saudável teria para vocês? Vamos lá, descrevam aí no chat, ou abre o microfone e pode falar também. Por favor. Interação, eu preciso de um pouco de interação, senão eu sinto que eu estou só aqui, eu aqui conversando com o meu computador. Vamos lá. O que uma cidade saudável deve ter? Uma cidade onde você sente, cara, essa cidade, eu sou paulista, né? Então, eu botei o trânsito aí, porque esse é o trânsito que eu pego aqui, que nem se compara com o trânsito que eu pegava em São Paulo. Mas o que uma cidade saudável tem para vocês? O que vocês diriam? Deixa eu ver aqui que eu estou vendo. Cidade limpa, bastante natureza, arborizada, sistema de saúde gratuito ou barato, parque, áreas de esporte, pouca poluição. Excelente, bons pontos. Mais alguma coisa? Saúde, alguém mais quer dizer? Não? Tudo bem? Bons pontos. Então, trânsito normalmente é um mau indicativo, né, de cidade, e o contrário, né, uma cidade que possa promover transporte ativo, né? Sabe-se que esses são os dois extremos de uma cidade não saudável para uma cidade saudável, né? Opções de transporte ativo, né, como ciclovias, áreas para pedestre, enfim, é um bom indicativo. Arte, né, opções de arte, cultura e lazer são outros indicativos importantes de uma cidade saudável. Áreas verdes, como vocês colocaram aí no chat, é também uma indicação importante, né? E essas aqui são todas fotos de Montreal. Eu gostaria de ter pego a cidade de vocês, mas não peguei. Né, áreas verdes que tenham espaços onde, né, arborizados, onde as pessoas possam respirar e que também possa contribuir para diminuir a poluição. Acessibilidade, né, lugares públicos, espaços públicos onde todos possam circular, independente de deficiências físicas, deficiências sensoriais, onde idosos tenham espaços onde eles possam ir com segurança, onde crianças possam circular com segurança, onde todos possam circular com segurança, mas onde todos possam ir onde querem ir, né? O elemento de escolha é uma coisa muito importante, guardem essa palavra, né? Quando estamos pensando em cidades que promovem saúde, são elementos onde você pode escolher. Eu quero ir ali, eu vou. Eu quero ir ao supermercado, eu vou. Eu quero ir para uma área pública, eu posso ir, independente da minha condição pessoal, né? O espaço público oferece essas possibilidades. Mas quando a gente pensa em saúde, e essa vai ser uma introdução até a gente chegar na parte da tecnologia, então, como a gente fala, né, bear with me, aguentem aí, segurem as pontas até a gente chegar na parte mais de tecnologia. Pela Organização Mundial da Saúde, existia uma definição antiga, né, que a saúde era a ausência de doença. Essa definição não é mais utilizada, porque hoje a gente sabe que, de fato, existe muito mais para a saúde do que a mera ausência de doenças, certo? Nós vemos, por exemplo, que quando as 10 maiores causas de morte estudadas de 2016, um pouquinho já desatualizados, mas as maiores causas de morte no mundo, tá? Isso em geral, elas são causadas por doenças que não são necessariamente, não vêm com a pessoa, né? São doenças isquêmicas, doenças do coração, derrames, né? Doenças obstrutivas,
pulmonar crônica, que são as top causas de doença. Na verdade, elas são doenças não comunicáveis, ou seja, não são coisas que você contrai, né, de alguém, ou que você, enfim, né, não é, exceto, tira esses dados 2020, não conta, não está entrando claramente nesse dado, mas o importante é que são doenças que não são transmissíveis, elas são doenças que você adquire muito, em parte, pelos hábitos de saúde que você tem, pelo lugar onde você mora, porque os hábitos de saúde a gente sabe que estão associados ao lugar que você mora, pelas oportunidades que você tem dentro desse ambiente. Então, a saúde, em geral, é uma coisa que a gente pode promover, que você pode criar condições de saúde. Ela não é uma coisa inata, né? Uma coisa que vem com você absolutamente. E isso muito relacionado, então, com a possibilidade de atividades, a saúde do coração, né? Atividades físicas, repouso e alimentação. Esses são os 4 indicativos de saúde que são promotores de saúde, que são puramente resultado de hábitos, escolhas pessoais e fatos contextuais. Quando a gente olha para essas mesmas condições somente em países de baixa renda, né, a gente vê que as condições ambientais desempenham um papel muito maior nessas causas de saúde, né? Então a gente vê que condições, por exemplo, respiratórias, infecções respiratórias, muito causadas tanto por poluição, quanto por tabaco, quanto por outras coisas, né? Outros fatores que são ambientais, são muito mais presentes, muito mais prevalentes em países de baixa renda. Né, ou doenças transmissíveis como diarreia, causadas por falta de água limpa e sanitarização, e doenças isquêmicas é apenas a terceira, e outras doenças comunicáveis, como HIV/AIDS, né? Então você vê que, e outras doenças comunicáveis, né, como malária, tuberculose, também estão nas tops causas de morte, ou seja, onde você mora também influencia a sua saúde, né? A saúde depende, sim, do lugar que você mora e das condições de contexto. Acesso à saúde, como vocês colocaram, nas causas que fazem cidades saudáveis, renda, distribuição de renda, a disparidade muito grande entre, né, gente que tem muito pouco e gente que tem muito, isso está diretamente ligado à saúde. Acesso à alimentação saudável, alimentação fresca, né, a comidas de alto valor nutricional, e também acesso à vacinação ou tratamentos de saúde medicamentosos. Isso tudo são os determinantes de saúde em países de baixa renda. No Canadá, embora a gente ache, vou falar isso rápido só porque eu acho interessante, embora a gente ache que, né, não, no Brasil é tudo, né, países de baixa renda, o Brasil não é mais considerado um país de baixa renda, é um país de baixa média renda, comparado com o Canadá. No Canadá, comparado com outros países de alta renda, o Canadá é um país que não desempenha muito bem saúde da criança. Essa informação eu devia ter comparado com o Brasil, mas enfim. No Canadá, as crianças embora existam condições de saúde básicas, né, sobre o ambiente que são promovidas, as crianças ainda estão entre as crianças mais infelizes. Então, embora os índices de saúde raw, né, os determinantes de saúde mais absolutos, né, como sanitarização, acesso à vacina, sistema de saúde público, existam, mesmo assim as crianças são muito infelizes. Então, os indicadores de qualidade de vida para crianças no Canadá não são bons. As crianças estão entre as mais infelizes comparado com os países de alta renda. Então, a saúde também está ligada com a sensação de felicidade, né, com a sensação de bem-estar. Bem-estar está ligado para crianças com acesso à educação, acesso à alimentação saudável, acesso ao café da manhã, ter acesso a um café da manhã indicativo. Por isso que, por exemplo, algumas políticas públicas que existem no Brasil, que eu sei, de oferecer para as crianças alimentação na escola pública é tão importante, né, porque faz uma diferença em todo o desempenho cognitivo, desenvolvimento da criança inteiro, ter acesso ao café da manhã, e às vezes isso é um problema da pandemia, por exemplo, né, uma das grandes disparidades do Covid é que muitas crianças simplesmente deixaram de ter acesso à única fonte de alimentação que elas têm, que é na escola, acesso ao transporte ativo, vacinação e atividade física. Então, as crianças no Canadá, e principalmente as crianças com deficiência, elas estão entre os grupos de crianças mais vulneráveis, né, elas são crianças que têm deficiências que afetam, né, a sua saúde ao longo da vida inteira, e também que afetam a saúde da família.
né? Então, os pais de crianças com deficiências, eles têm que trabalhar menos horas para cuidar das crianças, eles têm que mudar muitas vezes o schedule, o horário do trabalho para acomodar as necessidades da criança, ou não ter apenas um dos pais tem a oportunidade de ter um trabalho a tempo integral para poder, ou tem que sair do emprego para poder atender as necessidades da criança. Então, para crianças com deficiência, e isso eu sei ser verdade no Brasil, tanto quanto no Canadá, em qualquer lugar, isso é um dado meio, né, universal, para crianças com deficiência e outros grupos vulneráveis, né? A gente pode considerar idosos, a gente pode considerar vários grupos, esses dados especificamente são sobre crianças, mas a saúde é uma coisa que você tem que lutar, né? Não é embora seja um direito humano, não é uma coisa dada facilmente. E a gente sabe, por exemplo, que crianças com deficiência têm menos acesso a atividades físicas, de lazer, menos escolhas, menor renda e, portanto, por causa desses fatores, também têm mais chances de doenças cardiovasculares ao longo da vida, certo? Pela ONU, as convenções do direito da criança e a Convenção do direito da pessoa com deficiência dizem que acesso ao lazer é um direito humano de crianças e também é direito de pessoas em geral, né? E de pessoas com deficiência. E a saúde, então, é um direito humano. É também pelo como chama isso? Os Objetivos de Desenvolvimento Durável, sustentável, acho, desculpa, não sei qual é a tradução, eles preveem que saúde, né, são 17 objetivos que o mundo deve alcançar até 2030, né, tá difícil, temos mais 10 anos aí para trabalhar por eles, mas desenvolver cidades que sejam sustentáveis e inclusivas, desenvolver parcerias entre grupos, entre diferentes atores, para promover a saúde é uma deles. Um dos modelos que a gente usa muito, então, é esse modelo da Organização Mundial da Saúde, que a condição de saúde que você tenha, qualquer que seja, ela está ligada somente em parte pela sua estrutura física, mas muito mais ligado com as atividades que você faz, com as oportunidades de participação e pelos fatores ambientais e aliado aos seus fatores pessoais. A gente também usa muito aqui um modelo que chama esse modelo de bem-estar comunitário, onde a gente considera esferas econômicas, culturais, políticas, sociais e do ambiente, todos esses fatores ligados e trabalhando juntos para promover a saúde. Dentro desse contexto, aí chegamos na parte da tecnologia, né? Nós temos a oportunidade de identificar barreiras para a saúde, né, no caso de crianças com deficiência, engajar diversos atores, né, no processo de desenvolver e achar essas soluções, e testar soluções para promover a participação, os direitos humanos das crianças com deficiência. A gente perguntou num estudo há algum tempo atrás quais eram as maneiras que os pais de crianças com deficiência, o que eles faziam para achar atividades de lazer que pudessem ser feitas pelos seus filhos com a deficiência. A maioria dos pais procuram online, né? Isso já tenho certeza que agora o dado seria muito maior, né? Por atividade online. Mas os pais também perguntam para outros, perguntam para os terapeutas das famílias, olham em jornais, perguntam para os professores e olham no guia da cidade, que aqui é uma coisa que existe, eu não sei se isso existe no Brasil ou não, mas o guia da cidade é um guia de atividades, enfim, físicas, né, que são feitas para todas as crianças. Mas o que as famílias disseram que era muito difícil identificar, né? Embora as famílias dissessem que têm o dinheiro, que teriam os meios financeiros de pagar por uma atividade adaptada pelos seus filhos, a maioria deles também, você vê, 82% simplesmente não sabiam onde achar essas atividades. O que a gente fez? A gente fez uma série de fóruns em diferentes províncias, né, os estados do Canadá, e perguntamos o que a gente poderia fazer. A gente sabe qual que é o problema as pessoas não têm informação, as pessoas não sabem, não conseguem achar atividades que são adaptadas para os filhos dele, logo, eles participam menos, fazem menos, e uma das soluções que foram criadas, que foram sugeridas nesses fóruns, foi criar uma lista central de recursos. Isso foi lá em 2015, antes de 2015, 2013, enfim. E aí, apps, isso era uma coisa que estavam surgindo, assim, alguém falou, por que vocês não fazem um aplicativo? E outras ideias que surgiram também foi chamar esses outros atores para trabalhar junto. A gente sabe que aqui no Canadá o uso de, isso são dados recentes, bem recentes, a gente sabe que o uso de smartphones aqui no Canadá em 2018, né, 88% da população tem um telefone inteligente,
45% checa pelo menos a cada 30 minutos. Gente, já pensou? E vocês, né? Qual que é a frequência? Eu queria saber, deve ter esses dados do Brasil também, não conheço. Mas, enfim, o uso de telefones inteligentes é uma coisa muito frequente para várias coisas, inclusive para a saúde, né? Quando a gente pensa em telefones inteligentes e aí aplicativos, e aí a gente vai para a parte da tecnologia, espero que eu não tenha perdido vocês com esses dados até agora. Vamos lá? Então, assim, quando vocês pensam, tá? E aí vocês podem botar no chat, quando vocês pensam o que vocês usam para promover a saúde de vocês, ou quais aplicativos vocês usam, pensando nessa noção mais global de saúde, certo? Yelp, quem usa? É muito usado aí no Brasil? Não sei. Sim? Não? Não sei. Não? É para achar restaurantes? Não? Tô vendo? Não conheço, ninguém conhece. Ok, gente, eu devia ter perguntado quais são os... Eu vou fazer diferente. Bom, enfim, aqui, vou botar os apps mais usados aqui. TripAdvisor, usam? Não usam. Hoje em dia ninguém usa, que ninguém viaja mais. Não podemos usar. Não esse ano. Mas TripAdvisor é um pra achar, enfim, né? Opções de ler. Então, esse Yelp é de restaurantes, tá? Aqui deve ter um equivalente aí no Brasil. Não sei qual é para achar restaurante. TripAdvisor para achar viagem. Strava é um que é usado para corrida. O pessoal usa aí? Strava? Não, também. Gente, que aplicativo... Sim, obrigada. Strava. Então, ok. Né? E para motivação, esse aqui, eu nem sei se esse logo está atualizado. Tinder, vamos lá. Tinder, sim, por favor, ninguém vai falar. Tudo bem, não precisa falar, não precisa contar. Mas para achar pares, né? Vamos dizer assim. Spotify para música, sim. Tinder, eu tenho uns amigos, tenho uns amigos que tem, tá certo, Rafael? Você não, eu sei, imagina. Muito bem, só ouviu falar, tem notícia, tá certo. Spotify, sim, música, vou passar do Tinder para não comprometer, né, ninguém. Muito bem. Então, esses são alguns exemplos de aplicativos, né, que a gente usa, e assim, existem vários estudos, né, agora falando sério, existem vários estudos mostrando o uso, né, exponencial de aplicativos para áreas que são correlatas com determinantes de saúde, né? Áreas ligadas a lazer, né? Tanto lazer estruturado como lazer recreativo, né? Como ouvir música, correr, esporte, yoga, you name it, certo? E, né, inclusive, achar companhia é uma forma de lazer, né? Os relacionamentos são importantes para promover a saúde, não é mesmo? Então, todos esses aplicativos, eles oferecem o quê? O que são os fatores dentro de um aplicativo que são ligados com a promoção de saúde? A oportunidade de fazer escolhas, né? Acessibilidade, então é fácil, né? É fácil a gente achar um restaurante se você só tem que clicar no... Aí tem aquele negócio, como é que chama? O negócio que tem aí, que entrega coisa, eu não sei se é Rappi, que alguém me falou. Que todo mundo, enfim, que tá todo mundo usando para entrega, iFood, pronto, vai lá. Então, uma coisa que é fácil, né, que você precisa e que você tem fácil na sua mão, barato, porque a maioria dos aplicativos em si você não paga para usar, são práticos e são fun, né, são divertidos de usar, né, você tem, né, os aplicativos de exercício, por exemplo, né, que seja o iHealth, sei lá, qualquer outro aplicativo, você tem a motivação de completar o círculo, de ganhar algum avatar, enfim, coisas que são divertidas de serem usadas. Foi assim que surgiu esse aplicativo que eu vou falar para vocês. O aplicativo chama Jouer, é uma play on play, que a gente fala que é uma mistura de francês e inglês. Francês jouer, em inglês é play, enfim. O que é a nossa solução mobile, né, a nossa solução móvel, é criar uma lista central de recursos adaptados para a promoção de saúde e criar, assim, uma comunidade online também, para ajudar famílias e crianças com deficiência a encontrarem as atividades de lazer adaptadas que eles precisam. O aplicativo está disponível na App Store e na Google Play. Não temos no Brasil, cada vez que eu falo essa palestra para um grupo do Brasil, todo mundo já tem no Brasil, não tem. Se bem que vocês não são um grupo de reabilitação, normalmente os grupos que eu falo, mas vocês são um grupo de tecnologia, então vocês também podem contribuir, espero que essa seja a discussão que a gente vai ter. Mas, enfim, um aplicativo para ajudar a promoção de saúde. Hoje nós temos, esse é o último gráfico, hoje nós temos quase, um pouquinho mais de 3 mil usuários no Canadá. Recentemente a gente fez uma parceria com a Austrália, eles estão desenvolvendo, na Austrália já tem perto de 500 usuários.
A gente tem o nosso Analytics, a nossa média de usuários ativos é de 100 por mês, né? Caiu esse ano, foi uma loucura por causa de pandemia, mas teve um gap aqui que ninguém estava procurando atividades nesse período, né, no meio da pandemia, mas agora a gente já voltou, a gente começou a listar também atividades online que são acessíveis ao redor do mundo. E nosso público-alvo são pais, crianças com deficiência, profissionais de saúde, educadores, professores, organizações na comunidade e organizações provinciais e nacionais. Então, a gente tem parceria com o Comitê Paralímpico Canadense, com a Associação de Coaches, como é que chama coaches? Técnicos do Canadá de diferentes esportes, Associação de Hockey, de todos os a maioria dos esportes principais, adaptados, e com vários organismos comunitários para listarem as atividades deles e terem enfim, um repertório completo de atividades de lazer adaptado. Esse número está um pouquinho desatualizado, mas hoje já estamos com mais de 3 mil, hoje nós temos também mais de 3 mil atividades listadas, sendo que agora, neste ano de pandemia, mais de 500 que são totalmente online, e nós temos mais usuários ativos a cada mês. Nossos usuários são, como você pode ver, a maioria são pais de crianças procurando atividades, né, e também profissionais de saúde e de educação que usam o aplicativo como uma fonte para referir atividades para os seus pacientes ou alunos, certo? Em termos de pesquisa, vamos lá, em saúde e tecnologia móvel, né, estou usando esse termo que foi o que o Rubem usou, não sei se é esse. A gente tem feito, o que a gente tem feito? Primeiro, a gente criou e está testando diferentes características de comunidades de apoio online, né? Então, usando tanto o modelo de chat dentro do aplicativo, como também comunidades no Facebook, onde os pais, os educadores, os professores podem trocar ideias, tanto de adaptação de atividades, quanto de sugestões de atividades que sejam onde eles moram. Nós estamos também mapeando as necessidades dos usuários, então comparando, usando a informação que a gente obtém do aplicativo e do geolocation, não sei se se chama assim também, sim, como que chama geolocation? Rubem, alguém sabe me dizer o que eu tô falando? Ai, gente, bom, a capacidade o GPS, pronto, porque as atividades listadas são baseadas em GPS, a gente fez um mapeamento do nível de privação socioeconômica ao redor do Canadá, comparado com a oferta de atividades, e esse mapeamento a gente tem usado para informar políticas públicas nessa direção. Então, a gente viu, por exemplo, que áreas que têm uma maior privação social, material e econômica, elas têm também menos atividades de lazer ali. Então, trabalhando em parceria com as prefeituras, com os governos estaduais, né, provinciais, a gente pode dizer quais são as ofertas de atividades que deveriam ser feitas, em qual região, baseado cruzando esses índices, né? Então, índices sociais com a informação vinda do aplicativo. Essa é uma parte da interação da tecnologia. Identificando os padrões de uso, né? Os nossos usuários, eles são uma população que quase nunca tem serviços para eles, né? Pessoas com deficiência. Ninguém presta muita atenção no que eles fazem ou não. E essa informação, ela tem motivado, né, a criação de outros aplicativos e parcerias com outros aplicativos de mainstream, né? Vou responder sua pergunta daqui a pouco, Nicolas, boa pergunta, volto nela. A outra parte que nós temos feito é o engajamento com as organizações da comunidade, então criar valor em promover atividades físicas, né? Meu sonho ainda de parceria é com o Google, ainda chego lá, mas por enquanto a gente está criando essa rede, essa análise, social network analysis, a análise de redes sociais, para entender como a informação se dissemina justamente e como a gente pode favorecer ou aumentar, né, a disseminação de informação através dessas redes de comunicação e mapear inequidades no serviço, informar as políticas, né, sociais e de saúde, o financiamento de outros serviços. A gente tem parcerias com as cidades, com as prefeituras, para informar quais serviços que devem ser criados. Vou responder a sua pergunta, como vocês fazem para disseminar os aplicativos que desenvolvem? Acredito que sejam um nicho reduzido, gera um problema na disseminação do aplicativo? Sim.
A disseminação, esse gera um problema no financiamento do aplicativo. A gente acha que, né, no Canadá não tem problema de dinheiro. Toda vez que eu falo no Brasil, me falam isso. Mas aí no Canadá vocês têm dinheiro. Não é verdade. Temos todo o financiamento, mas o aplicativo hoje, ele é 100% financiado por fundos de pesquisa, né? A disseminação, o nicho ser pequeno, sim, é um problema, né? O Canadá é um país pequeno, né? Nós temos, assim, sei lá, 800 mil crianças com deficiência. Então, nosso público máximo é 800 mil famílias, né, envolvidas. Não é muita gente, né? Não é um número significativo, expressivo para o desenvolvimento de um aplicativo. O que a gente tem é a possibilidade, o que a gente faz na disseminação é realmente boca a boca, né? Então, as famílias que usam são usuários muito engajados. E eles que disseminam tanto através dos centros de reabilitação, das escolas adaptadas e das famílias entre si, é assim que a informação se dissemina normalmente. O problema de financiamento e de sustentabilidade da tecnologia é um problema maior para a gente, né? Então, a gente trabalhou com companhias terceirizadas para desenvolver, né, o aplicativo em si, mas hoje recentemente a gente conseguiu um financiamento para contratar um programador in-house, né, que trabalha agora na nossa equipe diretamente desenvolvendo, programando, né, as atualizações, os push notifications, as surveys, como é que chama surveys? As avaliações que a gente tem que mandar, e a gente vai desenvolver está desenvolvendo. Ruben, você queria falar? Como que fala? Não? Como que a gente vai desenvolver a coisa da gamification, que eu também não sei como é que fala em português. Gamificação? Para desenvolver jogos, enfim, não sei, o sistema de recompensa, né, de como que os usuários podem... Isso para ampliar a rede de usuários, né? Num aplicativo que deve ser gratuito, que é financiado por enquanto, com verbas 100% públicas, né, de verbas de pesquisa, enfim. Então, esses são os desafios de tecnologia que a gente está desenvolvendo, e de desenvolver inteligência artificial. Esse é meu próximo sonho, meu próximo grande fomento vai ser para desenvolver a parte de AI, né, no back-end, porque a gente realmente precisa, hoje o que as atividades são todas atualizadas pelos meus alunos que trabalham no verão incessantemente atualizando a atividade por cada uma das 3.000 atividades. O plano é desenvolver um plano de AI no fundo que possa atualizar isso de maneira mais eficaz e sustentável. Nicolas, não sei se responde a sua pergunta. A gente segue esse quadro, né, esse quadro referencial de mudança, de como a gente muda o comportamento de saúde. Né? Então, a gente sabe, como eu disse, que as barreiras no ambiente, nos sistemas de saúde, eles influenciam, as normas sociais influenciam a maneira que as pessoas podem engajar com a tecnologia, né? Então, a intenção aqui seria baixar o aplicativo para mudar o comportamento, de aumentar a participação em lazer dessa população, e para isso o comportamento a longo termo que a gente quer mudar, seja que as crianças participem das atividades, né, se inscrevam nas atividades e sustenham a participação a ponto de, né, como que um comportamento, por exemplo, o tempo que quando você pensa, vou entrar na academia, vamos dizer assim, né, no tempo que isso, não sei aí no Brasil se as academias estão abertas, aqui está tudo fechado, mas enfim, vou entrar na academia. Do que você pensa até você executar, né, fazer a matrícula, paga a anuidade, vou pagar o ano inteiro, que é para não perder, para não deixar de ir, resolução de ano novo. E aí, até você ir mesmo, né, sustentar essa mudança de hábito, é aí que a promoção de saúde acontece. Então, esses são os estudos que a gente está fazendo por trás da tecnologia agora, de ver como que a gente pode entender os algoritmos, a utilização da tecnologia em si, para, enfim, alterar essa mudança de comportamento dos dois lados, né, de cima para baixo, que a gente fala bottom-up, top-down, bottom-up, né, o top-down vindo de cima é tentar informar essas políticas de saúde públicas e sociais que possam realmente promover mais lazer no ambiente, e o bottom-up é tentar mudar o comportamento das famílias para que essas atividades sejam mais acessíveis e eles, enfim, sustentem o comportamento de saúde. Seguindo, assim, esse, né, quadro referencial de promover a saúde através das iniciativas, a gente faz o que a gente chama de diálogos de política, então isso é sobre a disseminação também, com as províncias. Na ONU a gente já apresentou a ministra da Deficiência do Canadá
apresentou o aplicativo como uma das 4 soluções, top soluções no Canadá para promoção de inclusão e participação social, porque o aplicativo foi inteiramente financiado pelo governo federal até agora, e a gente tenta, enfim, né, promover através do país internacionalmente, promover os aspectos sociais, criando a comunidade, tanto dentro, usando o aplicativo, o algoritmo do aplicativo para entender como essa participação pode ser fomentada, mas também para criar espaços onde as pessoas possam dialogar e aprender umas com as outras, usando, né, a mídia social e o aspecto do mobile, dos aplicativos, como uma forma de intervenção também em saúde. Criando espaços inclusivos, então a gente tem usado essa informação, por exemplo, para criar áreas de lazer público que são adaptados, a gente está trabalhando com várias prefeituras para criar parquinhos adaptados, não só, né, atividades organizadas onde você tem que se registrar, mas também a espaços públicos que sejam adaptados, outras promoções de lazer em outros espaços e com outras organizações, aspectos econômicos e sociais, então entender quais são as populações que estão desservidas e como eles podem ser integrados. Na ideia toda de usar a tecnologia como uma tática de promoção de saúde, mas também de promoção de equidade. Eu adoro esse gráfico, não sei se vocês já viram, a gente usa demais em reabilitação, né? A gente tem uma noção de que serviços e estruturas em geral, e agora tentando aplicar vocês, quando vocês pensarem em desenvolver tecnologias, estruturas, espaços, seja lá o que for que vocês vão estar desenvolvendo, que seja mudando o ambiente, normalmente, quando a gente providencia, quando a gente cria intervenções, espaços, o que quer que seja, que são igualitários para todo mundo, né, a gente não dá a mesma oportunidade para todo mundo. Então, se todo mundo tiver a mesma caixinha, nem todo mundo consegue acessar o campo da mesma maneira, embora todos tenham recebido a mesma coisa, né. O mais lógico, o que a gente faz, às vezes, né, é promover essa adaptação, né, para que a pessoa possa ter acesso de acordo com o que ela pode oferecer. Mas, na realidade, né, muitas pessoas, isso, várias pessoas em diferentes populações, não só pessoas com deficiência, mas pessoas com baixo nível socioeconômico, com baixo nível de alfabetização, que moram em regiões mais distantes, né, que não sejam nas capitais, em geral, a realidade é essa, né? O que elas têm é muito abaixo do que as outras pessoas que estão em ponto de vantagem recebem, né? E ainda tem essa outra versão aqui, que é, né, para você conseguir ver qualquer coisa, você precisa ter dinheiro, o capitalismo sendo a moeda de troca. O que a gente realmente quer promover com esses serviços é essa acessibilidade universal, né? Com a integração da tecnologia com a saúde e as noções de equidade baseada na noção de direitos humanos, é que a gente remova essas barreiras sistêmicas, né? E que todos, né, se todos os alunos em formação de todas as áreas trabalharem juntos, é aí que a gente consegue criar espaços onde todo mundo possa acessar igualmente, você não precise nem de sofrer com o que o contexto te deu, né, e nem sofrer com o que as suas condições individuais são, porque você terá acesso quando essas barreiras sistêmicas forem realmente removidas. Então, uma cidade, espaços saudáveis são espaços onde todo mundo pode brincar, e onde a gente consiga, né, integrar as coisas, as diferentes áreas para trabalhar nessa direção. Muito obrigada. É isso que tenho para vocês. Tem tempo para pergunta? Não sei, falei rápido demais. Ou bem, como que vocês fazem? Vocês têm... Tentando abrir meu áudio aqui agora. Tá me ouvindo? Muito bem. Tá, porque realmente deu algum problema aqui no meu áudio, tô tendo que ouvir pelo telefone, né? Ixi. Mas tá bom, né? Tá dando para compreender. Bom, a princípio, muito obrigado. Muito interessante. Eu já tenho aqui 2 perguntas para você, mas eu vou guardar as minhas perguntas. Deixa eu ver se a plateia tem aí alguma coisa em questionamento. Bom, a Beatriz, pode falar. Beatriz, pode fazer pelo microfone. Boa noite, professora. Primeiramente, muito obrigada pela palestra, foi incrível. A gente que é da engenharia
e quer entrar um pouco nessa área da saúde, a gente ficou um pouco perdido no começo, então foi muito esclarecedor sobre promoção, principalmente da saúde, né? A gente também foi bom porque a gente às vezes tem uma ideia sobre o que é uma cidade saudável, e aí a senhora falou, me abriu muitas possibilidades do que realmente, para mim, faltava um pouco a minha concepção de cidade saudável. Então, obrigada. E a minha pergunta é como que vocês com fazendo um aplicativo para ele chegar nessas famílias e elas usarem, ou as pessoas que, tipo, não eram de dentro, né, do desenvolvimento dele, como os treinadores, a prefeitura, acessá-los, porque a gente sabe que quando a gente faz uma tecnologia, se ela não é bem aceita pelo nosso público, então ela não é muito útil. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi para fazer essa acessibilidade e o aplicativo chegar nessas pessoas. Fantástico, obrigada. Primeiro, fico feliz de, né, sempre quando a gente conversa com alunos de outra área, é bom a gente ter a ideia de que a gente conseguiu abrir um pouquinho uma porta, né? A gente tem muito para explorar nessas colaborações transdisciplinares. Fico feliz de poder passar isso um pouquinho. Como a gente fez, uma coisa que a gente que tá muito, vou dizer, na moda aqui, mas que é uma coisa que está muito sendo estimulada nesse momento em pesquisa aqui, é o que a gente chama de Integrated Knowledge Translation, tradução do conhecimento integrado. O que é isso? É você realmente incluir os atores, né? Você pensa, quem vai usar a minha pesquisa? Quem vai usar o resultado ou a minha tecnologia? Ou quem serão os possíveis usuários disso que eu estou pensando? E ao invés de você fazer um projeto de pesquisa, né, e depois esperar que essas pessoas usem o resultado, desenvolver um produto, né, esperar que as pessoas usem, você chama o usuário para desenvolver com você desde o começo. Né? Então, o aplicativo foi um exemplo que foi 100% gerado nesse sistema. Né? Eu não tive a ideia, não foi eu que tive a ideia do aplicativo, foi realmente nesses fóruns. Então, a gente fez uma série de fóruns, o Fomento foi para fazer fóruns onde a gente literalmente juntou todo mundo, então foram 5 fóruns no total, que tinham em média 50 pessoas cada fórum, 50 pessoas que eram quem? Pais de crianças com deficiência, mas também pessoas do governo provincial, né, estadual, municipal, tomadores de decisão, né, que a gente chama decision makers, que eram literalmente as pessoas que poderiam criar soluções, né? E a nossa pergunta não era assim, olha, eu tenho esse aplicativo, como é que faz para você usar? A pergunta de pesquisa que a gente lançou nesses fóruns foi, o que vocês acham que seriam boas ideias para promover a participação no lazer para crianças com deficiência? Bem específico. E essas perguntas foram geradas por eles, as soluções foram geradas por eles. Né? Então, quando a gente criou o produto, a gente também criou com eles. Então, a minha equipe de pesquisa, eu tenho pelo menos 20 pessoas que eu consulto diretamente para cada etapa. Né? Não tem nenhuma etapa, nenhum feature, nenhuma característica do aplicativo eu criei sozinha. Né? Todas foram criadas junto com os usuários. O que aumenta muito o uso depois. Né? Então, a disseminação é natural. Nesse caso, eu falo zero publicidade. Né? A gente não tem o budget para publicidade. Eles foram 100% gerados espontaneamente, porque as pessoas, elas participam, e aí elas têm interesse, elas estão investidas em implementar e usar. E as pessoas, quando eu digo, é todo mundo, né? Tanto os pais e os educadores, professores, profissionais de reabilitação e saúde, quanto o gestor municipal que vai promover o programa, a pessoa na comunidade que vai promover o programa, todos eles são parte da minha pesquisa, da minha equipe de pesquisa. Eles me ajudam a desenvolver cada parte mesmo. Então, toda vez que a gente quer mudar alguma coisa, que a gente quer mandar um survey, a gente consulta diretamente com eles. E aí, eles mesmos se encarregam de espalhar notícia e fazer os outros pares, né? Quem são as outras pessoas interessadas a saberem utilizarem também. No âmbito da pandemia... desculpa. Beatriz, isso responde a sua pergunta? Sim, só queria agradecer mesmo. Obrigada pela resposta, professora. Imagina. Nicolas, no âmbito da pandemia, vocês acabaram desenvolvendo algo diferente do qual estavam habituados? Sim, o quê? Sim. Como vocês viram, né, no gráfico, os usuários pararam, porque o aplicativo, a ideia é, né, você achar uma atividade perto de onde você mora,
e aí você tem lá a opção de rate, né, de escrever comentários, enfim. O que a gente mudou na pandemia foi que todas as atividades de lazer fecharam, né, então a maioria das nossas atividades que estavam listadas não estão funcionando até agora. O que a gente adaptou, a gente fez, a gente começou a listar atividades online. Então, quais são as atividades? Duas coisas, né? 2 projetos que a gente fez. Primeiro, eu tive uma trupe de alunos para listar as atividades que estavam sendo oferecidas online. Então, tudo quanto é yoga, dança, todas as atividades que a gente pôde achar, e a gente tem mais de 500 hoje listadas, não só no Canadá, mas em qualquer lugar do mundo, porque online tem essa vantagem, né? Então, hoje as pessoas, os usuários, podem procurar atividades online de acordo com os interesses, né? Então, artes, esportes, camps, né, que é colônia de férias, e outras atividades que estejam sendo oferecidas online. Então, essa foi uma adaptação do aplicativo que a gente fez. E a segunda coisa, daí a gente está estudando, aí eu lancei um outro projeto com outro grupo de alunos, para entender o que faz atividades online serem inclusivas, né? Então, por exemplo, qual é a plataforma que é mais inclusiva, né, para alunos surdos, para alunos, né, qual que é a plataforma que permite que crianças com baixa compreensão intelectual consigam, de fato, engajar na atividade. Então, esse é o estudo que a gente está fazendo para tentar ver se o mundo for continuar assim, e, né, um pouco vai, né, se continuar online, como que a gente pode fazer para esses ambientes online serem mais inclusivos. Esse é o segundo estudo que a gente está fazendo em cima dessa tecnologia. Professora, como é o campo de engenharia biomédica na McGill? Teve algum aluno de engenharia envolvido em todo esse grande projeto? Sim. A gente tem, sim, o campo de engenharia biomédica é bem interessante na McGill. Não é a minha área, mas eu tenho uma colega que a gente trabalha muito junto, que desenvolve, ela é uma engenheira biomédica e a gente faz muita coisa em parceria. Ao longo do projeto inteiro, nós sempre tivemos um aluno da engenharia, né, não biomédica especificamente, mas de engenharia, como chama, de software engineering, engenharia de software, de computação, né, que estão envolvidos em grupos de alunos em diferentes fases do projeto, estiveram envolvidos, né, fazendo um pedacinho, né, alguns pedacinhos do projeto, seja o coding como o user interface, ou enfim, em várias etapas nós tivemos grupos de alunos envolvidos. Hoje, a gente tem uma parceria entre os alunos da reabilitação com os alunos da engenharia para desenvolver aspectos específicos, empreitadas, né? Então, por exemplo, essa parte da gamificação. Eu estou falando gamificação faz sentido em português? Acho que seria gamificação mesmo, não? Gamificação. Bom, vocês sabem o que é, né? Então, é isso que eu estou falando. A outra parte de inteligência artificial, a gente tem uma parceria com um laboratório de inteligência artificial, que a gente está só esperando o dinheiro. Esse dinheiro a gente não tem, né, porque precisa um pouco mais do que a gente tem no momento na caixinha, mas vai ter parcerias, sim, nesse sentido. Então, é uma área bem interessante, né? Dependendo... Eu falo, para mim, é grego, né? Hoje eu tenho um outro professor brasileiro também, inclusive, que era originalmente da UNB, que está aqui agora, que é um analista de Information Systems, que ele também está ajudando nessa parte de desenvolver este lado da pesquisa. Então, a gente faz muitas parcerias interdisciplinares. Discute mais a pergunta, se acredita que com a maior utilização do app houve uma visão do governo de aumentar o número de locais e atividades acessíveis? Sim. Para mim, essa é a parte da minha pesquisa que é a parte mais intensa, né, da minha pesquisa, nessa tradução de conhecimento para mudanças de políticas públicas. Então, sim, a gente tem um diálogo bem direto com o governo provincial, de pelo menos 5 províncias, o Canadá tem 10, tá? Províncias. Nos outros, a gente tem parceria mais ou menos intensa, e esses governos provinciais e municipais, eles têm listado, né, as atividades, e cada vez que eles vão criar novos programas ou vão criar novos financiamentos públicos para apoiar atividades de lazer, eles consultam com a gente. Então, tanto eles usam dados da pesquisa, né, gerados pelo aplicativo, quanto a gente informa, por exemplo, toda a política de acessibilidade da cidade de Montreal. Então, a acessibilidade ao lazer aqui é uma competência municipal, tá? Então, as prefeituras, né, no caso, trabalham muito de perto com a gente para
gerar conhecimento que informe a criação de novos programas. Então, certamente, para mim, esse é um dos melhores resultados que a gente tem dessa pesquisa, é o interesse dos governos, tanto municipais quanto provinciais, em aumentar atividades de lazer adaptadas e acessíveis. Parabéns por tudo, pudesse dar um conselho para quem deseja entrar na área de tecnologia aplicada na saúde, de forma internacional, através do Summer Job, uma pesquisa, qual seria o seu conselho? Sou quase formando em engenharia biomédica, tenho interesse, mas não faço ideia de como buscar isso de forma confiável. Ótima pergunta, Clóvis. Conselho, vamos lá. A maneira como eu sempre indico, eu recebo muito essa pergunta, especificamente, muitos e-mails. Ótima pergunta mesmo, de fato. O meu conselho que eu dou para alunos internacionais, né, assim, se você assim, peraí, vou começar de novo. Os pesquisadores, em geral, né, como eu, como o Ruben, como qualquer professor, né, as pessoas são mais acessíveis do que a gente pensa. Esse é o meu primeiro conselho. Dificilmente eu vou recusar um aluno que tem interesse em uma coisa específica, né? Então, assim, se você tem vontade de fazer, você está terminando a sua graduação, tem vontade de fazer uma pós, eu conheço mais do universo da pesquisa e vou falar o que eu sei que acontece aqui, tá? Se você estiver pensando em Canadá e McGill, é assim que funciona. Cada universidade funciona um pouco diferente, mas o caminho é mais ou menos esse, né? Você encontrar uma área de pesquisa que te interesse, né? Porque se é uma engenharia biomédica, é um campo enorme, imenso, qualquer área é imensa, né? Então, achar uma área que te interesse é um primeiro passo, né? Você dá uma fuçada mesmo no site da universidade. Então, todas as universidades aqui têm, por exemplo, o perfil dos professores pesquisadores, né? No Brasil também, eu acredito, né? Mas você achar um perfil de pesquisa que te interesse. Eu recebo, assim, dezenas de e-mails todas semanas de alunos de tudo quanto é lugar do mundo com interesses diferentes em participar da minha pesquisa. Eu tenho bolsas de Summer Jobs, por exemplo, todo ano, né? Não é muito fácil vir para o Canadá de uma hora para outra, né? Ou para qualquer lugar de fora. Você tem que ter um pouquinho mais de planejamento do que se você estivesse aqui. Mas você contatar um professor e se interessar, né? Fazer sua lição de casa, conhecer a área de pesquisa, ler os artigos que ele tenha publicado, até para você ver qual área que te interessa, né? E aí contatar esse professor, e-mail mesmo, olha, li seus artigos, tenho interesse nessa área, tenho vontade de fazer um mestrado, uma pós, enfim. Esse é o caminho, né? Muitos professores em engenharia e tecnologia, mais do que em saúde, têm dinheiro, né, para pesquisa reservado para alunos, né? Bolsas de pesquisa, enfim. Não é sempre, mas é uma possibilidade. Então, se você encontra um aluno interessado, um aluno que, né, fez a lição de casa, que lê os artigos, que vem com uma pergunta pronta, né, olha, eu tenho interesse nessa área por causa disso, disso e aquilo, tem muitas possibilidades só contatando o professor. Então, assim, esse é o meu melhor conselho. Eu sei que funciona comigo, como funciona com outros colegas no meu departamento. No meu departamento é um departamento relativamente pequeno e tem um monte de aluno brasileiro. Né, nós somos 4 professoras brasileiras, só no nosso departamento, um departamento de 25 professores, 4 são brasileiros. Mas, enfim, eu acho uma possibilidade muito real isso, né? Entre no site da universidade, ache uma área de pesquisa que te interesse, se é pesquisa que você quer, né? E pesquisa em engenharia normalmente é aplicada. Contate o professor, faça sua lição de casa e este é o caminho. Não é muito fácil, mas não é impossível. Bom, dentro dessa linha, professora Keiko, se me permitir complementar um pouquinho, até a pergunta do Clóvis, né? Eu tenho incentivado muito os alunos do PET, também todos que eu tenho contato com a pesquisa, para quebrarem as barreiras, porque as pesquisas internacionais, como a professora disse, são muito acessíveis. E nós, aqui no Brasil, nós temos uma barreira muito crítica, e essa barreira é o idioma. Sim. O Brasil trabalha muito pouco isso, né? Eu me lembro até o período que morei aí, que as pessoas me perguntavam qual que era o segundo idioma do Brasil, né? E eu falava que não tem segundo idioma. Mas como assim? Realmente, quando você vai para a África, quando você vai para qualquer outro lugar, as pessoas falam mais de uma língua. Sim. E aqui a gente tem essa barreira. Isso daí, sabe, eu acho que é um problema, gente, sabe? Porque impede. Como a professora disse, há mais possibilidades do que a gente pode imaginar,
sabe? E os professores não negam alunos, eles querem pessoas e sabem que a gente vai trabalhar. O histórico é muito positivo para os brasileiros, viu? O brasileiro que estuda fora geralmente deixa uma boa impressão. Sim. Então, é muito positivo. Então, eu faço, assim, o incentivo cada vez maior nesse sentido, sabe? Quebrará uma barreira gigantesca, né? E aí você tem uma gama gigantesca. Pensa você olhando agora para diferentes universidades no globo. Você tem uma gama gigantesca de aplicações, de coisas interessantes que poderão estar vinculadas à aplicação da engenharia, né? E realmente isso daí poderá abrir oportunidades muito maiores do que você imagina, tá? E o campo de aplicação é muito forte. Professora, uma pergunta bem técnica e rápida. Essa ferramenta de geolocation que vocês usam, você paga por isso mensalmente? Como funciona? É isso? Ou o governo dá isso para vocês? Não, eu pago mensalmente. É assim, a gente tem eu não sei se eu vou saber responder a sua pergunta do ponto de vista técnico, mas vamos lá. A gente paga algumas coisas, né? Hoje a gente tem, então, como eu te falei, contratei recentemente um programador que faz toda a atualização no back-end, né? A gente paga duas coisas, o servidor, e o servidor é o que tem, pelo que eu entendo, né? Veja, minha limitação, meu conhecimento técnico do back-end é meio limitado. Mas o servidor é que oferece esse push, né? Então, o que a gente entra no servidor, e é isso que é hoje manual, que eu quero automatizar com construir a inteligência artificial atrás, que a gente entra em a latitude e a longitude, né, a localização da atividade, e aí esse servidor que a gente paga mensal, ele puxa, né, de algum lugar que eu não sei, aí esse é um mistério que eu sei que acontece ali no servidor, mas a gente, assim, o que a gente paga mensalmente, né, é o servidor, a base de dados e o hosting do App Store e do Google Play. São as coisas, são os gastos fixos, fora o desenvolvimento, né, e as atualizações e tal. Esse armazenamento de dados fica tudo na nuvem, né? Não é nada físico, né? Tudo na nuvem, sim. Essa pergunta tinha a ver com a próxima, porque eu vi você falando de inteligência artificial, né? E a gente tem realmente a gente trabalha, né, várias linhas na área de inteligência artificial aqui. O seu interesse em inteligência artificial é exatamente para conseguir rastrear os locais e automaticamente eles serem upados nesse servidor, é isso? Isso. Vamos fazer? Vamos fazer. Não, mas é exatamente isso que a gente gostaria. A problemática, do ponto de vista técnico, eu vou falar numa linguagem bem não técnica, porque nem vou tentar ser técnica, porque não sei mesmo, que foi que o pessoal da engenharia levantou para a gente, que hoje o nosso algoritmo, né, de busca, ele é muito heterogêneo. Então, assim, os alunos, literalmente, a gente tem uma estratégia mais ou menos sistemática, é uma estratégia sistemática, mas é assim, você tem que ir no site, procurar a informação, entrar. A informação nunca está no mesmo lugar, né? Então, não é um negócio que você pode just suck, né, do site. Você tem que ir manualmente achar. Dificilmente 2 sites usam o mesmo nome para achar aquela informação, e também é um negócio que você pode só text mine, né? Você tem que ir achar a informação manual, porque num lugar chama atividade para criança com deficiência, no outro é criança deficiente, no outro é de segunda a sexta, no outro é a frequência, no outro preço chama preço, no outro chama custo, no outro chama... Então, assim, a heterogeneidade da informação meio que incapacita uma coisa fácil de busca de dados. É isso que eu entendo. Exato. É bom conversar com a professora Keiko, gente, tá vendo? Porque ela já responde a próxima pergunta, entendeu? Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão do padrão, né? Porque é muito difícil você encontrar reconhecimento de padrões em buscas da internet, né? A gente vê isso porque a gente faz a busca, quando a gente faz a busca manual, muitas vezes é um exercício, né? Às vezes você tenta o dia todo e não acha nada que lhe interessa. No dia seguinte surge uma palavra em sua cabeça, você coloca lá e acha que você queria. Exato. Exato. Então, assim, essa questão do padrão. E uma última coisa que eu queria perguntar, exatamente, você comentou sobre levantamento de padrões de uso.
que vocês realimentam esses dados. Essa realimentação de dados de padrões de uso, ela é realizada com base em informações que os usuários colocam, ou tem um algoritmo que, na verdade, vai identificando o padrão de uso das pessoas? Então, essa é a outra parte da inteligência artificial, né, que a gente gostaria de ter, que a gente não tem. Hoje, a gente só consegue fazer baseado na informação que o usuário entra, né? Toda análise do que o aplicativo recolhe, né, dos analytics, dos padrões de uso por trás, a gente não analisa e não usa retroativo ainda. Gostaria. Essa é outra coisa que está no nosso wishlist, de fazer essa análise, né, dos padrões do usuário pelo aplicativo mesmo. Hoje, o que a gente usa para retroalimentar é só o que o usuário entra, que é o que, por exemplo, a informação do perfil, né, quando ele se inscreve no aplicativo, e dessa flutuação de uso. Então, a gente sabe quando tem alguma coisa, alguém falou do aplicativo em algum lugar, aumenta o uso, quais são as atividades, as áreas de atividade que as pessoas mais acessam. Isso a gente usa para tentar, né, encaixar, quando a gente vai usar para informação de output, né, quando a gente vai falar com as prefeituras, quais são as atividades que são mais procuradas, enfim. Isso a gente usa um pouquinho assim, mas a gente não usa essa informação do back-end para retroalimentar ainda, porque não temos esta função, mas gostaria. É interessante. Então, pessoal, vocês estão vendo como que surgem, né, possibilidades de integração da engenharia, né, o tempo todo. E assim, dentro dessa linha, né, de inteligência artificial, de busca de padrões, de reconhecimento de padrões, a gente tem vários trabalhos desenvolvidos, sabe, professora Keiko? E vejo que, de repente, isso daí pode ser uma oportunidade de começar, talvez, uma linha de pesquisa, alguma coisa que possa contribuir, né? Começar com alguma coisa mais simples, né, com reconhecimento de padrões, alguma coisa que possa auxiliar em ferramentas de busca, né? E talvez isso no futuro possa ser também uma forma de auxiliar, né, aplicativos que precisam, né, desse reconhecimento, né? Então, assim vão surgindo ideias, né, possibilidades, etc. Aqui eu tive várias ideias já de como a gente poderia fazer isso. Então, as oportunidades, elas existem. Uma última coisa que eu queria comentar, nós do PET, né, todas as nossas atividades, nosso planejamento, tudo que é realizado com os acadêmicos, tem que estar alinhado com os eixos de desenvolvimento sustentável da ONU, sabe? Então, assim, a hora que você mostrou ali, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, aquilo ali é mais comum do que você imagina pra gente, sabe? Que bom! Coisa boa de ver. Tudo. Então, envolve o clima, água potável, alimento para todos, né, educação de qualidade. Então, a gente tem que estar sempre vinculando as nossas atividades, né? E, assim, ficamos muito felizes em observar aí o seu trabalho, fantástico. Eu vejo ainda, né, que a inclusão, né, de pessoas que necessitam, né, de algo especial, de algo prático, de algo que possa promover a inclusão de fato, tem a ver muito com a tecnologia, né? Envolve aí desde aplicações na área acústica, de movimento, enfim, a tecnologia, acredito que ela está mais presente do que a gente imagina, né? Na inclusão dessas pessoas, na automatização de cadeiras, de roda, enfim, né, até para dirigir um veículo, enfim, tudo isso, se a gente quiser aplicar o nosso conhecimento, com certeza tem campo nessa área, né? Certamente, certamente. Bom, enfim, nós agradecemos aí, mais uma vez, a professora Keiko por essa brilhante palestra, realmente encheu os nossos olhos aqui. Agradecemos também a plateia, acredito que nós não temos mais nenhuma pergunta. Ficam aí a gratidão, o Luan acaba de lhe agradecer aqui. Professor, poderia realizar uma última pergunta? Pode sim, Rafael, por favor, pergunta é o que a gente gosta. Faz mais uma aí, vai lá. Licença, então, gente. Professor, eu fiquei muito feliz com sua palestra, é uma área que eu não tinha muito contato e não tinha muito conhecimento sobre, achei muito interessante mesmo, e eu tenho uma dúvida
acerca do investimento privado dentro dessas áreas de inclusão, da tecnologia para a inclusão de pessoas com deficiência. Quando eu estava durante o ensino médio, eu tive contato com algumas alunas, colegas minhas, que elas participaram de um projeto de iniciação científica e relacionava jogos de xadrez para pessoas, eu não lembro se eram pessoas cegas, eu não lembro certo, não jogo xadrez, não lembro, jogo xadrez, e uma outra que seria também uma ferramenta para leitura. E, bom, quando eles passavam para essas tecnologias, né, principalmente que envolviam muito a parte do hardware, a parte de construir um equipamento, desenvolver a tecnologia fisicamente falando, digo assim, né, a parte do software, eu tenho inveja das pessoas que trabalham com software, porque parece que você tem um campo muito vasto para se trabalhar e tem uma facilidade de desenvolvimento, assim, de poder trabalhar com várias áreas, diferentes áreas. E uma coisa que eu reparo, dentro das pessoas com deficiência, você tem aplicações muito específicas, né, desenvolvimentos muito específicos, de necessidades específicas para cada pessoa, para cada tipo de situação. Quando a gente vai para essa área do hardware, desenvolver o equipamento, desenvolver a tecnologia física, existe uma dificuldade em se conseguir investimento privado, empresas que desenvolvam em larga escala um equipamento desse tipo, ou essa dificuldade não existe, ou geralmente é mais bancado pelo governo? Tem empresas especializadas nisso hoje? Eu queria saber como é esse campo. Excelente pergunta, Rafael, né? Sim, então, vamos lá, por partes. Eu trabalho também com alguns projetos, né, a gente tem que escolher o que a gente vai conseguir falar, mas de hardware, né, que tem uma mistura de hardware, por exemplo, um instrumento de música adaptado, é um projeto que eu amo do coração, que a gente desenvolveu, estou numa equipe, a gente já desenvolveu, enfim, um aplicativo que lê, né, tem a parte do hardware, tem a parte do software, a gente está tentando integrar. Mínimos movimentos, então pessoas com deficiências muito severas, que têm movimentos só da cabeça, por exemplo, e transformar, né, usar um adaptador na cadeira de rodas, que a pessoa consiga só encostar e clicar, ou só com o eye gaze, né, só com o movimento do olho, para gerar música. Então, para conseguir fazer a seleção de instrumentos, e esse instrumento ser gerado um output. Né, é um dos projetos que a gente trabalha, que tem essa integração software, hardware, né? A outra coisa, uma outra professora que é uma engenheira bioengenheira, que trabalha no nosso departamento, ela está desenvolvendo um sistema também de música, que faz uma leitura de sinais biofisiológicos, né, para traduzir em música. Para traduzir, o objetivo dela maior, assim, é tentar pessoas que estão, por exemplo, em estado vegetativo ou absolutamente não comunicativos, para transmitir emoções, certos sentimentos em música através de um sinal bioelétrico, né, então, biofisiológico, então, ou pelo suor, pelo batimento cardíaco, a geração, se chama Biomusic, né, esse projeto, um projeto super bacana também. Enfim, outros projetos assim. Então, assim, que existem possibilidades, existem vários projetos sendo desenvolvidos nessa área. No entanto, iniciativa privada. Aqui, o sistema de saúde é 100% público, né? Não existe um sistema privado como é no Brasil. E o investimento em pesquisa, o fomento de pesquisa é primariamente público também. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Existe, lógico, um financiamento privado, principalmente na área de tecnologia, né? Só que é tudo muito regido nessa área de integração com medicina, os comitês de ética são muito restritos, né? Então, a gente tem uma limitação muito grande do que pode ser comercializado ou não, por exemplo. E existe um interesse muito pequeno em comercializar coisas para populações muito pequenas, né? Então, assim, em geral, 10 a 14%, né, varia, da população tem uma deficiência. Certo? Parece muito, né? 10 a 14 é uma amostra significativa no mundo, né? Se você for pensar em geral. Mas as tecnologias para serem desenvolvidas, principalmente em termos de hardware, elas são muito, tem que ser muito individualizadas, né? Então, você pode até fazer alguma coisa genérica, então esse exemplo da música na cadeira de roda, estou fazendo assim, porque é um switch que a gente coloca na cadeira de roda, que é só um switch, é só um botão grande de apertar e que aciona uma coisa ou outra. O software é relativamente simples, mas a integração com o hardware é simples, mas a integração com o software é complexa e tem que ser individualizada, porque tem gente que tem controle da cabeça e consegue clicar 2 vezes para o sim, 1 vez para o não, ou para selecionar uma coisa numa tela só clicando, ou só com o movimento do olho, só com uma piscada, ou só com o movimento mínimo do dedo. Mas a outra pessoa não consegue, é só com o braço, é só com o punho, daí muda o movimento, que muda o input, que muda o sinal dentro do software. Então, assim,
a população é limitada, 2, a tecnologia tem que ser individualizada para essas pessoas. Então, isso gera um interesse muito baixo no setor privado de ser criado, né? Porque acaba sendo uma coisa muito cara quando você tem que fazer uma coisa muito individualizada. Então, esse é um desafio muito real de financiamento de tecnologia de inclusão, né? De tecnologia, a gente chama Augmentative and Assistive Technology, tecnologia aumentada e assistida, né? Que são o que pessoas com deficiência, porque a variedade de deficiências é muito grande, né? E a individualização é muito necessária. Então, desafio real, que quem take on, né, acaba com, então, por exemplo, um dos softwares de comunicação alternativa para crianças ou para pessoas não verbais. Agora, depois de muita luta aqui no Canadá, no Brasil, não sei nem dizer como é que tá, hoje o sistema público de saúde financia obrigatoriamente toda criança que precisa tem acesso, né, pelo sistema público. Não sei dizer como é no Brasil, mas isso foi uma luta, assim, de anos, porque era um iPad, hoje dá para fazer no iPad, mas era antes uma tela especial, que é com esse switch de comunicação variado, e custava, assim, coisa de, sei lá, $70 mil, entendeu? E hoje é financiado pelo sistema público, mas aí tem uma interação muito grande entre sistemas de políticas, né, políticas de gestão de saúde e políticas sociais, com a integração da tecnologia, com a individualização que é necessária só em parceria com o sistema de saúde, né? Então, é uma coisa bem truncada, por isso é desafiador. Para o sistema privado é difícil, viu? É difícil conseguir financiamento, porque isso não é uma coisa lucrativa, né? Não é lucrativo fazer uma coisa tão individualizada. Então, tem essa complicação real. Muito bom. Obrigado, Excelente discussão. Obrigado, Rafael. Muito boa aí a provocação, né? Como alguns dizem. Excelente. Realmente, né? Quando a gente fala de minorias, nem sempre o setor privado se interessa, né? E aí entra a importância do Estado, gente, sabe? Nós nunca podemos pregar uma política que desvencilhe o Estado completamente, porque ela vai matar as minorias. Tá? Então, esse é um exemplo muito claro. Aqui a gente já está entrando em outra parte, mas as ciências são interligadas, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento de todas as áreas. Não adianta a gente só resolver a parte exata, né? A gente tem que ter essa integração. Muito bem. Muito obrigado, professora Kiko. Obrigado mesmo. Prazer todo meu. Agradeço aí a plateia, tá bom? E deixo aí você dar suas últimas palavras, tá bom? Enquanto o pessoal lhe agradece aí pelo chat. Não, muito obrigada. Eu tô, assim, feliz de ver o tipo de pergunta que foi, né, foi perguntada. Eu acho, me dá muita, como fala, orgulho, não sei, nacional, assim, um fanismo, né, mas eu acho que a gente, quando o aluno de engenharia se dispõe a fazer esse tipo de pergunta que vocês estão fazendo, né, de integração, de inclusão, de estar aqui, não sei lá que dia, nem sei que dia hoje, quarta-feira à noite, terça-feira à noite, né, assistindo uma palestra sobre integração de saúde, eu acho fantástico, eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem, sim, vocês são, né, agentes de mudança, eu acho que o setor, né, essa compreensão ampliada, holística, né, da sua profissão, né, do que você quer fazer com o conhecimento que você está adquirindo é muito importante, né, não só de expandir para pensar em pesquisa, mas também de ampliar para as possibilidades de mudança, né, de vetor de mudança que vocês todos têm, né, com o conhecimento que vocês têm de se integrar e, enfim, ser a mudança que vocês querem ver no mundo. Acho fantástico a gente poder ter essa discussão. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e, enfim, é isso. Muito bem, então tá bom, é isso aí. A gente também fica muito feliz, tá? E realmente essa é a ideia, né? Integração para que a gente possa promover aí felicidade, alegria a todos, né? De alguma forma, tentar melhorar a qualidade de vida, né? Das pessoas. A engenharia está aí. A engenharia tem que estar sempre em prol da vida, né? Não em prol da guerra. Né? A gente não precisa estar desenvolvendo as coisas só quando tem guerra, né? Nós precisamos desenvolver para que as pessoas vivam, né? Para que as pessoas tenham felicidade. Obrigado a todos. A gente volta a se falar, tá, professora Kiko? Para a gente, com certeza. Trocar mais algumas ideias. E então eu declaro finalizada aqui a nossa palestra. Tenham todos aí uma excelente noite. Obrigada, gente. Boa noite.